Sagrada Família de Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Paz e bem, que bom que você está aqui mais uma vez no nosso canal Padre Alisson Parro, para juntos refletir sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho proposto pela Santa Igreja a cada um de nós, nesse nosso caminho como discípulos do Senhor. E porque nós estamos na oitava do Natal, isso acontece também com a Páscoa. Então, nós temos a oitava do Natal e temos a oitava da Páscoa. Essas duas celebrações, seja o mistério da encarnação como o da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, são tão grandes, mas tão grandes para a nossa fé, que nós celebramos esses mistérios durante 8 dias como se fosse um único só. Então, inclusive, nós podemos ainda desejar Feliz Natal. Quero desejar para você, então, Feliz Natal, apesar de hoje já não ser mais o dia 25, porque dentro da fé católica nós temos essa dimensão. E que bom que bom se as nossas comunidades incentivassem os fiéis a participarem de toda a oitava, seja do Natal como da oitava da Páscoa. Fica aí o desafio da evangelização, da divulgação e da formação catequética. O texto proposto para nós, para a celebração da Sagrada Família, é Lucas capítulo 2, de 41 a 52, lembrando que nós estamos no ano C, exatamente dedicado ao evangelista Lucas. Esse texto, ele é um texto muito conhecido, praticamente é o único texto que apresenta Jesus adolescente, com cerca de 12 anos. A boa parte da história da vida de Jesus, dos 12 até os 30 anos, nós não sabemos. Depois dos evangelhos apócrifos, que foram escritos séculos após, tentaram preencher fruto da imaginação, às vezes, das pessoas, de uma certa curiosidade. Aí você pode dizer, mas padre, por que os evangelhos não trazem essa etapa da vida de Jesus, de sua adolescência até a sua manifestação pública? Porque isso não era importante para os primeiros cristãos, né? O importante para os primeiros cristãos era o ministério público de Jesus. E o que Jesus ficou fazendo dos 12 até os 30? O que nós fazemos. Antes de alguém se manifestar, ser por exemplo, ser um sacerdote, o que ele faz? Ele estuda, ele faz as coisas que são específicas do seu fazer. O que Jesus ficou fazendo dos 12 aos 30 anos? Ficou aprendendo sobre a palavra de Deus, trabalhando, vivendo o cotidiano da vida, porque os grandes momentos da vida são pequenos diante daquilo que é a rotina do dia a dia. Então, aqui a gente também vê o mistério da encarnação, que Jesus assumiu a existência humana em tudo, exceto no pecado. Então, sempre houve uma tentação de querer preencher essas lacunas do Evangelho, e essas tentações nós não devemos dar vazão a elas, porque não nos levam, em termos bíblicos, históricos, a lugar algum. Nós podemos apenas fazer hipóteses, mas não passam disso, né? Como certos evangelhos, inclusive apócrifos dos séculos posteriores, tentaram preencher até com uma visão um pouco fruto da fantasia sobre esse momento da vida de Jesus. Então, esse é o texto que nós temos aí, o Jesus, entre aspas, adolescente. Lembrando que essa categoria de adolescente também é uma categoria moderna, não se aplica na época mesma de Jesus. Vamos olhar então o texto, vamos contextualizá-lo um pouco. Veja que imediatamente nós celebramos Jesus, o menino Jesus, o seu nascimento. Vamos ao seu presépio num piscar de olhos, passamos 12 anos. Já estamos com Jesus aí com 12 anos. É assim a palavra de Deus. O Lucas começa falando do seu evangelho, eu vou lendo, eu vou explicando, um pouquinho longo. Diz o seguinte, no versículo 41, os pais de Jesus, veja que José e Maria, de direito, são pais de Jesus, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso está previsto na Torá, no livro da lei, que nós chamamos Pentateuco. Todo judeu que tivesse condição, ele deveria 3 vezes no ano a Jerusalém. Na festa da Páscoa, que é a grande festa, não é? Depois a festa de Pentecostes, que é chamada de Shavuot, e depois a festa das tendas, ou dos tabernáculos, que é chamado em hebraico Sukkot. Então era Pesser, Shavuot e Sukkot, as 3 festas, quer dizer, da Páscoa, de Pentecoste e das tendas. Evidentemente que não dá para todo judeu ir 3 vezes ao ano em Jerusalém. Talvez, imagina um judeu que morasse em Roma, talvez ele iria uma vez na vida, mas existe essa recomendação que os judeus fossem celebrar, aqueles que pudessem, fossem celebrar a Páscoa em Jerusalém. O que o texto já nos diz com isso? Já na entrada, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus, José e Maria, eles eram extremamente observantes, eram religiosos, eram conscientes da sua vocação.
O livro da lei, inclusive o Deuteronômio, tem uma prescrição para os pais, que os pais deveriam, por ocasião da Páscoa, contar para os filhos por que se celebra a Páscoa. Então fazia parte da função paterna e materna educar os filhos no valor da lei, no valor da palavra de Deus. Será que os pais, genitores, hoje têm essa consciência? Por exemplo, no sacramento do batismo, quando se traz, os pais trazem os filhos para serem batizados, a igreja ela pressupõe essa missão dos pais. Ela faz aquele questionamento, vocês pais, vocês querem viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? Vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e participando na comunidade? E os pais dizem sim, mas depois não vivem. Então, muitas vezes, as nossas celebrações, às vezes, tem muita ainda falta de formação desses pais que querem o batismo para os seus filhos, mas não assumem a função catequética que lhes é própria. Isso aqui é bem claro na doutrina da igreja, é um dos elementos que nós podemos destacar à luz do evangelho de hoje. Veja que o evangelho diz que no versículo 42, quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume, porque de fato é uma subida, você sobe da Galileia para a Judéia, então isso aqui é uma questão geográfica, 12 anos. A gente tem algumas obras aqui na época, que ligadas ao judaísmo, são posteriores, mas podem ter uma ligação com a época. Nós temos uma obra de judaísmo chamada Pirkei Avot, assim falaram os nossos pais, que diz que entre 10 a 13 anos, um adolescente teria condições de aprender todos os mandamentos. Depois nós temos o Midrash é tipo uma reflexão sobre judaica, que diz que um menino de 12 anos é responsável pelos votos já feitos. Então essa época de 12 anos já é responsável pelos votos já feitos diante de Deus, e é o momento em que se aprende os mandamentos. Tanto é que no judaísmo nós temos o ritual chamado Bar Mitzvah, quando um jovem ele lê publicamente a Torá, quer dizer, ele já aprendeu o hebraico, lê a Torá, e ele está apto, então, a participar da leitura na sinagoga. Jesus vive mais ou menos esse período da sua vida, está crescendo, está atingindo maturidade, está podendo entender a palavra de Deus. O versículo 43, passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Tem gente que fica fazendo, como que os pais não perceberam que o filho não estava junto? Tem toda uma hipótese que alguém ia à frente ou ia atrás da caravana. Lucas aqui, gente, não está querendo fazer um relato eminentemente biográfico. Aqui nós temos uma teologia por trás. O que mostra essa caravana? Ou seja, uma peregrinação. Novamente, os pais de Jesus, a família de Jesus é uma família que faz peregrinação a Jerusalém, que celebra a Páscoa, que é fiel à tradição dos pais. Então aqui nós temos a complicação da narrativa. Ele fala assim, por que Jesus não foi? Por que Jesus não está fazendo o mesmo caminho que os pais fizeram, os demais fizeram? É sinal que Jesus vai fazer um caminho novo. E aqui que é o centro da narrativa, que os pais do Senhor vão ter que compreender esse caminho, essa novidade que Jesus propõe. Tanto é que Maria, e bem como José, representam, mais Maria dentro do Evangelho de Lucas, aqueles que são o verdadeiro Israel, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, os anauim, os pequeninos. Ou seja, o verdadeiro Israel, quer dizer, os anauim, os pequeninos, serão capazes de reconhecer ou não a novidade do Messias. A pergunta está colocada no texto para nós. Veja que o versículo 43 diz, 3 dias depois, espera aqui, isso aqui não é à toa. Você tem que entender que quando os evangelistas tentaram refletir sobre a infância de Jesus, ou nesse caso a adolescência, já faz uma reflexão à luz da fé. Então vão ver algo aqui na infância e na adolescência de Jesus, que já aponta para a sua vida adulta, para o mistério da paixão e da ressurreição. Vamos lembrar que depois de 3 dias o Senhor ressuscitou. Então esse texto está sim falando desse episódio, mas também está nos ensinando sobre o mistério pascal. Lembra que o Natal sempre está ligado à Páscoa. Então nós temos uma alusão à ressurreição aqui, Jesus sempre fala isso nos seus evangelhos, que 3 dias depois ele ressuscitaria, Lucas 9, versículo 22, capítulo 18, versículo 33, e depois no capítulo 24, versículo 7, você pode verificar isso no seu estudo pessoal. Outra coisa, 3 dias depois o encontraram no templo, templo, que também vai aparecer no final da vida de Jesus. Quando Jesus, antes de ser condenado, Jesus irá ao templo, lá para frente no Evangelho de Lucas, e também ele vai debater, ele vai ensinar.
O Evangelho de Lucas começa com o templo e termina com o Jesus Zacarias no templo e termina com os discípulos louvando a Deus no templo. Então vamos olhar com atenção este local. Olha a atitude de Jesus, estava sentado no meio dos mestres. O sentar aqui, gente, dentro da teologia bíblica, é a atitude de mestre. Se ele estava sentado no meio dos mestres, ele está, veja, escutando e fazendo perguntas. Quer dizer, Jesus estava escutando e questionando. Jesus aqui é um verdadeiro mestre. Algo que ele vai fazer durante a sua vida como rabi, como mestre. Ele vai ser, inclusive, reconhecido como mestre. No final da sua vida, lá no templo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai questionar os doutores da lei, os mestres que representam a ortodoxia judaica na época. Nós vemos isso em Lucas capítulo 20, versículo 21, o versículo 28 e 39, capítulo 21, versículo 17, capítulo 22, versículo 11. Então, aquilo que acontece no início aponta para o fim. Lucas é um escritor de mão cheia, muito refinado, ele está construindo muito bem a sua teologia, a sua catequese para a comunidade. No versículo 47 diz, todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Não é simplesmente ficar maravilhados. Quando a gente olha no versículo aqui, 47, no texto original, não é uma maravilha por maravilha, é um negócio de ficar chocado. É uma maravilha que choca. Quer dizer, nós temos um ensino aqui de Jesus que choca os mestres da lei. Esse choque vai acontecer lá no final, também na vida adulta de Jesus. A interpretação que Jesus dá sobre o quê? Sobre a Torá, sobre a lei, a maneira como ele interpreta a tradição dos pais. Olha, aos pais de Jesus aqui, a tradição dos pais, mas não só os pais de Jesus, os pais no sentido dos pais da fé. Depois, assim como Jesus está explicando as Escrituras com a sua inteligência para os doutores, para os mestres da lei, Jesus fará a mesma coisa para os discípulos. Lá em Lucas, no finalzinho, Jesus ressuscitado também abrirá as Escrituras e fará o mesmo processo, mas agora não é mais os mestres da lei, será que também com os próprios discípulos. No versículo 48, vamos continuar aqui. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, e teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Veja, não sou eu, teu pai e eu. A unidade entre Maria e José na maneira de educar e compreender Jesus aqui é fundamental. Não pode, né, sem trazer, aplicando para a nossa vida, não pode o pai dizer uma coisa, a mãe dizer outra, tem que ter essa unidade na educação dos filhos. E aqui a gente já começa a lembrar o seguinte, lá de Lucas capítulo 2, o versículo 35, que nós vemos exatamente isso, quando Simeão fala para Maria que um sinal de contradição traspassaria o coração dela. Nós vemos essa ligação aqui. Maria começa a viver esse mistério na vida dela. Então nós vemos que em relação a Maria como mãe, ela também tem que abrir-se para a novidade do seu filho, apesar dela ser a pequena do Senhor, a serva humilde do Senhor, haverá sim um crescimento do entendimento de Maria sobre a missão do seu filho. E aí essa pergunta de Maria e de José dão margem aqui para nós escutarmos as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Pode procurar, te desafio aí. Essas são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Atenção quando aparecem as primeiras palavras de um personagem num relato. Pode ser qualquer relato, inclusive não bíblico, só de uma narrativa. Isso aqui é muito importante para quem entende literatura. Versículo 49 diz o seguinte, Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Por que me procurais? Essa pergunta, por que me procurais, ela vai aparecer lá no final do Evangelho de Lucas, mas não dita por Jesus, evidentemente. Se a gente for lá no relato da ressurreição, os dois homens vestidos de branco vai dizer, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Veja, assim como Maria e José, entre aspas, perderam Jesus, não encontram Jesus, também os discípulos, diante do mistério da morte e da ressurreição, não encontram o Senhor. Então, como que nós procuramos Jesus? Qual que é o objeto da nossa novidade? Por que essa busca? Jesus, por que me procurais? Então, Maria e José que representando o quê? O Israel fiel a Deus. Por que, Israel, você me procura? Você está aberto à minha novidade? Veja que depois, então Jesus chama José a acolher e Maria a acolher a novidade messiânica e neles também os discípulos, cada um de nós acolhemos a novidade que é do próprio Jesus. Essa parte, não sabeis que devo estar na casa do meu Pai, quando a gente olha
no original, não sabeis que é necessário estar na casa do meu pai. Eu estava olhando aqui no texto em grego, esse é necessário também, gente, é muito interessante, porque lá no final do Evangelho, Jesus estava falando, era necessário que o Cristo sofresse. O que Lucas está querendo mostrar para nós aqui? Faz parte do projeto de Deus para o Messias, para o seu Filho, essa presença de Jesus na casa do Pai. Quer dizer, que devo estar, não sabeis que é necessário que eu esteja na casa do meu Pai, ou seja, qual que é o verdadeiro Pai? Aqui a gente tem a dimensão também da ligação de Jesus enquanto Filho com Deus Pai. Ou seja, estar na casa do Pai, a casa do Pai é sinal da presença da glória de Deus no meio do povo de Israel. Jesus que se ocupa com as coisas do seu Pai. Ocupar-se com as coisas do seu Pai é ocupar com aquilo que é mais sagrado para os judeus da época, é ocupar-se com a palavra, e o seu projeto é necessário isso. É necessário cumprir a vontade do Pai, vivê-la intensamente, segundo aquilo que está presente na Escritura, mas isso só vai ser compreendido perfeitamente no final pelos discípulos. Então, Maria aqui e José, os pais de Jesus, se tornam um símbolo de nós, discípulos, que devemos abrir a compreensão da palavra, e essa compreensão só será dada a nós, graças à luz na ressurreição que ainda não aconteceu. Versículo 50, veja, eles, porém, não compreenderam as palavras que eles disseram, porque ainda não aconteceu a ressurreição. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Interessante, Jesus aqui ele é submisso aos seus pais, né? A Maria e José. Por quê? Porque na dimensão do quê? Do aprendizado, dos valores da Torá, da catequese que esses pais têm. Então veja os valores que estão por trás da narrativa, isso está bem claro. Mas quando a gente olha, por exemplo, para João Batista, o relato de João Batista, o que João Batista iria preparar, estando em Lucas capítulo 1, nós já estamos chegando ao final, versículo 16, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos. Aqui é o contrário, veja, converter o coração dos pais aos filhos. É o que já está acontecendo aqui, no caso não se aplica a João Batista, mas no Evangelho essa temática já foi colocada, quer dizer, o coração dos pais, José e de Maria, voltado para o coração do filho Jesus. Bonito isso. Se nós entendêssemos que, seja nós como filhos, como pais, como esposo, como esposa, nós convertermos, ou seja, voltarmos nosso coração para a novidade que é o próprio Jesus. E para finalizar, Maria que medita essas coisas no seu coração, retoma a cena lá do dia de Natal. Maria é alguém que está ligando as coisas, ela está refletindo o projeto de Deus. Essa experiência ligada à visita dos pastores ao presépio, Maria não compreendeu, veja, mas ela acolheu a novidade do seu filho. A gente tem um processo de transformação. Lendo aqui, e até escutando alguns comentadores italianos, diz, Maria, ela passa de mãe de Jesus a discípula de Cristo. A mãe se torna discípula do filho. Que bonito isso. Maria nos ensina exatamente, seja Maria, seja José, de passar de pai Jesus para discípulos. Também eles viverão como Israel, expressão de Israel verdadeiro, esse discipulado ao Senhor. E somente no discipulado ao Senhor que nós compreendemos que Jesus veio exatamente para se ocupar com as coisas do Pai. Está vendo como que é bonita a palavra de Deus, né? Ela é rica. Ajude as pessoas que você, na sua família, como diz o versículo 52, que Jesus crescia, né? Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens diante de Deus, assim como João Batista. Então, que nós possamos ajudar os nossos filhos a crescerem em termos humanos, em termos espirituais. Essa é a sua vocação, pai e mãe, ajudar os seus filhos a entender a vocação que eles têm, que é estarem na casa do Pai, é fazer as coisas do Pai. Será que as nossas famílias conseguem isso? Se elas não conseguem, vamos rezar para que elas comecem a conseguir e dar esse testemunho de uma fé viva e verdadeira de obediência a Deus na vivência, seja como pais, como mães, como filhos e como filhas. Um abraço para você, Sagrada Família de Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.